estamos aqui para mais um almoço terapêutico. Eu, Elaine Curiacos e Roseli Arruda, terapeutas de décadas com a nossa experiência aqui, trazendo para vocês tudo que a gente tem vivido aí no nosso dia a dia, para ajudar você no despertar, para ajudar você a olhar para o seu interior e para as coisas que você pode melhorar na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é o abandono, que é aquela ausência que permanece dentro de nós, é aquele vazio do colo que faltou, é aquela sensação de uma dor profunda que fica em nós, que a gente traz lá desde bem pequeno. E não precisa ser física, que muitas vezes é uma criança que foi abandonada emocionalmente, né? Dentro da própria casa. Às vezes a mãe estava ali, o pai estava ali como presença, mas não estava presente. Então, não é porque a criança não teve a presença que não foi abandonada. Às vezes foi abandonada mesmo com a mãe ali, né? É uma dor difícil, porque não é a falta da presença. Então, como eu falei, às vezes a mãe está ali presente, mas não tem vínculo. Então, você acaba tendo um vínculo físico com a mãe, mas não um vínculo emocional, né? E pode ser com o pai também, enfim, vamos falar lá do começo, né? Do pai e da mãe que tem essa importância, esse valor. É o abandono que gera um estilo de apego ansioso e desorganizado na nossa vida. E a gente acaba vivendo em constante insegurança. Então, vamos ver uma criança que se sentiu abandonada, ela vai crescendo insegura em todas as áreas aí da sua vida. É um trauma relacional. E não houve em toda a infância ali, quem conseguisse acalmar isso na criança, quem conseguisse amparar e quem conseguisse dar segurança para essa criança. Então, vamos dizer que esse vazio ficou aí, esse vazio do abandono. Às vezes, esse abandono, como eu falei, ele não é físico, ele é emocional. E às vezes ele também é físico e emocional, né? Eu atendo atualmente um caso onde a mãe foi embora e deixou a filha recém-nascida. Então, ela foi embora com o namorado e a recém-nascida ficou meio que assim, ali, a Deus dará. E a avó pegou a criança e não queria ficar com a criança. Então, ela começou a ver quem poderia ficar com essa criança. E essa criança ficou por 3 meses, assim, totalmente sem vínculo nenhum, abandonada. A avó fazia o básico, tipo né, o que precisava de básico para a criança não morrer, mas mesmo assim a criança ficou muito desnutrida e tudo mais. E aí um casal resolveu adotar essa criança que conhecia a família, adotou essa criança e foi cuidar. A criança estava bem desnutrida e doente. E essa criança cresceu nesse casal, nessa família. Ela era diferente, ela tinha outro jeito de ser. E com o passar do tempo, esse abandono, ele está sempre ali presente, né? Com o passar do tempo, ela cresceu, ela teve os relacionamentos dela. Só que ela acabou, então, se apegando num namorado, casando com esse namorado e tendo uma dependência emocional. E aí, quando você tem essa dependência emocional, o outro consegue controlar você. E aí ela foi tendo uma vida que não era dela, ela foi deixando de ser quem ela foi sendo o que ele queria que ela fosse, e ela foi gerando uma pessoa, né, no dia a dia que não era ela foi gerando muitas doenças, foi ficando doente, e ela chegou aqui para terapia com várias doenças, inclusive autoimune. E hoje, no processo terapêutico, se olhando, se vendo, ela consegue, então, chegar aí a um resgate do seu eu. A cura da criança interior, a cura desse abandono muda a vida, não é, Roseli? Sim, boa tarde, bom almoço. Quando nós falamos, né, do abandono, ele está ligado diretamente à criança. Então, como é que a criança, até os 7 anos de idade, ela vai estar absorvendo essas questões de abandono? Porque, como a Elaine disse, não necessariamente é um abandono físico. Muitas das vezes, o abandono emocional, ele também é tão profundo quanto físico. Aí as pessoas às vezes nos falam, mas como assim um abandono emocional?
Nos últimos anos, né, nos últimos tempos, as mulheres saíram para trabalhar, não só os homens, os pais. E essa dependência emocional, esse abandono emocional que essa criança sente, muitas das vezes está relacionado à indisponibilidade tanto do pai quanto da mãe. O fato deles estarem, às vezes, presentes na vida, não existe o aconchego, não existe aquele calor de colo, de afeição, de sentar junto para brincar, para construir a vida. Estar presente nos momentos em que a criança está ali aprendendo diariamente coisas novas. O fato dos pais estarem trabalhando, essa criança pode se sentir tanto abandonada quanto não. E isso depende do quê? Da qualidade do tempo que esses pais estão se disponibilizando com essa criança. Então, essa negligência afetiva, ela é dos pais. A ausência física e emocional é dos pais. A falta de carinho é dos pais. Então, onde reflete? Na criança. Eu atendo alguns casos hoje em que todos eles estão relacionados à questão de abandono. Mas não é abandono físico. Os pais estão ali presentes. Porém, a criança está sozinha. Tanto que essa interiorização de abandono para a criança é: eu estou sozinha. Tanto que o maior medo de uma pessoa que vivenciou esse abandono é a solidão. Por que que muitas pessoas hoje têm medo de ficar sozinhas? É esse reflexo dessa criança que lá até os 7 anos de idade guarda essa frase para ela: eu estou sozinha. Às vezes ela cai por bobeira, tá lá brincando, aí os pais falam: levanta, não aconteceu nada. Só que aquela criança às vezes caiu, o que ela queria era assim: ai, dá um beijinho aqui, fala aqui comigo, rapidinho, só para dizer que eu tô aqui, só para dizer que você tá me vendo. É isso que a criança quer. E aí essa criança, ela se desenvolve até a adolescência e os adolescentes apresentam como essa questão do abandono. Normalmente eles se sentem eles têm ciúmes. Ciúmes e significando insegurança. Ciúmes de quem? Das pessoas que eles gostam. É como se aquela pessoa fosse sair da vida dela. Isso acontece muito com os amigos na adolescência, onde entre amigos existe tanta necessidade de que ele é só meu amigo e eu não divido esse amigo com ninguém. Por quê? Porque é uma insegurança tão grande de que se esse amigo não ficar comigo, eu vou ficar sozinho. É um vínculo que eles têm muito forte. E se esse vínculo se quebrar, se perder, ele volta naquela criança abandonada. É uma sensação de vazio. Então, os adolescentes que estão muito introspectivos para dentro, eles se sentem no vazio. E, às vezes, essa solidão e esse vazio se transforma em depressão. E essa depressão se aflora na adolescência, só que ela é tão introspectiva que ninguém consegue identificar de onde veio. Eles têm uma busca muito incessante por pertencer a um grupo. E muitas das vezes têm medo de pertencer também. Então ele fica naquela situação: eu vou ou eu fico? O que que eu faço? Eu quero pertencer a esse grupo, mas como que eu vou ser recebido? E se eles me largarem no meio do caminho? É o medo do se perder, de perder-se das pessoas, de se desconectar
desse grupo ou das pessoas. E aí é onde ela volta para aquela criança abandonada. Ela sempre está querendo tentar convencer alguém a ficar do lado dela. Então, para o adolescente que já vive uma vida com muitas questões que nem ele às vezes entende por questões hormonais, esse sentimento de abandono que no adolescente não vai ser aflorado com essa percepção de abandono, mas sim pela percepção de insegurança, de vazio, de solidão. E ele não sabe como lidar com tudo isso, porque ele não sabe que a criança dele sofreu esse abandono e está guardado no inconsciente dela. Então, ela passou pelo estado de criança, do adolescente, com todas essas questões aí que ele fica total sem saber como resolver, como lidar com tudo isso. E aí, isso vai impactar onde? Vai impactar na vida adulta. E aí, chega na vida adulta, Elaine, acontece o quê? Nossa, acontece o medo crônico, né? A pessoa fica com medo crônico de ser abandonada, sempre, em tudo, nas amizades, nos relacionamentos. Então, aquele medo que ela tem de ser abandonada, às vezes faz com que ela tenha atitudes que realmente a pessoa vai embora, porque ela provoca inconscientemente o ir embora do outro, porque ela vai tendo situações, comportamentos, né? Ela vai muitas vezes vendo coisa onde não existe, ela vai ficando uma pessoa sufocante, ela vai tendo um apego sufocante, ela fica numa proximidade excessiva. Isso faz com que o outro vá embora, porque o outro não aguenta, né? Só que nem ela sabe, nem o outro. Nas amizades também, né? Ela quer o tempo todo que às vezes que aquela amiga fique só com ela e aquela sensação sufocante de querer só para ela. Ela tem muitos ciúmes, vai gerando uma insegurança muito grande e uma vigilância, né? Gente, é incrível, né? Porque a pessoa que foi abandonada, ela está sempre achando que vai ser abandonada. Ela não tem consciência disso. Talvez você que esteja ouvindo a gente, que já é adulto, não tem consciência, mas se você começar a prestar atenção, às vezes você vive assim, sempre achando que as pessoas vão embora, sempre com medo de ser abandonada, mas você não percebe, porque você não está prestando atenção nisso. Isso causa em você um estresse muito grande, uma ansiedade muito grande, uma depressão, né? Porque judia, você fica presa nesse sentimento. Às vezes você chorou lá no berço, a mãe demorou para vir ou não veio, você guardou aquele abandono para você, aquela sensação que nem foi abandono, foi uma sensação física, e aí outras tantas coisas que aconteceram, e você vai tendo dificuldade de acreditar que realmente alguém pode ficar com você, de que alguém pode querer estar ao seu lado, de que alguém pode realmente querer te dar o melhor, ser parceiro, ser parceira, estar com você. Então, essa dificuldade de acreditar que você pode ter alguém ao seu lado cria dentro de você um vazio muito grande, cria dentro de você muitas vezes situações que afastam você, que levam as pessoas para longe, faz com que você afaste as pessoas de você, criando também muita ansiedade em vínculos, porque como você não teve esse vínculo lá, né, com o pai, com a mãe, lá no começo, você tem muita ansiedade quando você tem que ter vínculos. Então, uma amizade que começa a ficar mais profunda, um relacionamento a dois que começa, né, começa a ter mais sentimento, mais proximidade, você começa a perceber que está criando vínculo, isso gera muita ansiedade, porque você não tem esse sentimento dentro de você, né? Então, com isso também, como eu falei no caso da minha cliente, ela gerou um relacionamento de dependência emocional. Muitas vezes você vai ficando dependente daquela pessoa. Tipo assim, né? Essa pessoa está do meu lado, ela gosta de mim, então ela ficou aqui do meu lado, então eu tenho que fazer tudo o que ela quer, né? Para que ela não vá embora. E também você vai achando que você depende dela, que você precisa dela para tudo, porque sozinha você não consegue, sozinha você não consegue. Então você tem relacionamentos de dependência com o outro, que vai ficando muito forte. O adulto vive esperando aquele momento, muitas vezes, que o outro vai embora.
Então, os relacionamentos são bem estressantes quando a gente não cura esse sentimento de abandono dentro de nós. Às vezes, não tem motivo nenhum, mas você está sempre achando que o outro vai embora. O sistema nervoso, ele fica preso na sobrevivência, como a neurociência fala para nós. Ele fica num sistema de hipervigilância. Você fica o tempo todo vigilante para ver se a pessoa não vai embora, se as coisas, né, vão mudar ali de um dia para o outro, de um momento para o outro. Então, você nunca relaxa, né? Você tem uma necessidade constante de aprovação, né? E como é difícil a gente viver assim, querendo que o outro aprove o que a gente faz. Então, você não vive a sua vida, você não faz por você. Você vive em função do outro, você vive a vida do outro, você vive fazendo o que o outro quer para ter a aprovação do outro. E muitas vezes a gente não tem a aprovação do outro. E aí você fica pior ainda, se sentindo ainda mais abandonado e cada vez mais longe de você mesmo. E acaba tendo pânico ao menor sinal de distância do outro. Às vezes a pessoa não está bem com ela mesma. Vamos ver um parceiro, uma parceira sua não está bem. É uma pessoa que às vezes fica para dentro, fica introspectiva. Você já está vendo como um sinal de afastamento, já está achando que a pessoa vai embora. Então, o corpo fica sempre esperando o pior, mesmo quando tudo está bem, quando as coisas não são sobre você, não são por causa de você. Sempre seu corpo vai te dizer que algo vai acontecer de muito ruim. Está sempre esperando o pior. E a vida vai ficando pesada e difícil. Mas a gente tem caminhos para a cura, né, Roseli? Sim, ainda bem que nós temos o processo onde a gente pode estar revertendo todas essas questões. E isso depende do quê? Depende de nós querermos olhar para dentro, para nossa criança e entender o que aconteceu que me levou a isso, né? O que aconteceu, o que está acontecendo hoje comigo e que eu posso interiorizar e buscar na minha criança e resolver essas questões. Porque a partir do momento que eu entendo que eu sou o lugar seguro para mim mesma e que eu deixo de precisar de uma outra pessoa para me dar suporte, para me dar segurança, eu começo a ter o quê? A liberdade. É onde eu consigo curar minha criança, falar para ela, olha, tá tudo bem, já está tudo resolvido e agora a gente pode caminhar com a nossa própria segurança, sem ter que depender de qualquer que seja outra pessoa para nos dar suporte emocional. Porque isso tudo é uma questão emocional, né? O físico, quando chega no físico, já é o reflexo de todas essas dores. Como eu falei da depressão na adolescência, também pode ser na fase adulta. A questão que pode também aflorar, que está ligado com o abandono, é a questão da bulimia. Isso tudo é uma questão. O que eu preciso? Chamar a atenção de alguém. Então, para eu resolver isso, é o olhar para dentro, curar a minha criança. Esse trauma, ele pode ser resolvido, porque ele é uma ferida. Está lá guardada no meu inconsciente, é uma dor. E nós sabemos que toda ferida pode ser curada. Quando a gente se machuca, a gente não passa um remedinho e as células vão lá se reconstituir, formar novamente o tecido. A mesma coisa ao nosso inconsciente. A gente chega lá nas feridas, olha para elas, ressignifica, colocando esse novo pensamento e liberando essa criança para ela ter mais autonomia, mais autoestima, para ela ter mais segurança, se sentir mais segura com ela mesma. E quem vai se sentir assim? O adulto. Então, a cura começa quando o adulto consegue perceber que é lá dentro que ele se resolve, que ele não foi culpado de tudo isso.
mas está tudo bem, cada um fez aquilo que sabia, isso é importante a gente interiorizar. E hoje, o adulto pode ser aquela pessoa que ele se vê fazendo, ele se sentindo seguro com aquilo. Ele sabe que ele recebeu o que ele tinha para ser recebido pela outra pessoa. Mas a cura acontece quando eu interiorizo, eu existo, eu me importo comigo, eu tenho valor, eu me dou esse valor, eu sou importante com isso, para mim. E quando a gente interioriza isso, a nossa criança ela consegue ficar o quê? Mais tranquila, mais aconchegada e mais segura com tudo isso. E você que vai fazer isso com a sua criança. É essa a sua busca. Então, rapidamente, eu queria te convidar a você revisitar a sua criança. E se você não assistiu o episódio da criança, que, se eu não me engano, é o nosso terceiro ou quarto episódio, assista, porque lá nós colocamos várias questões que são importantes olhar para a criança. Só que agora eu vou te convidar a fechar os olhos, fazer inspirações bem profundas. E a cada inspiração eu quero que você se conecte com o seu coração. Sinta seu coração, perceba seu coração batendo. E se permita que chegue uma situação que vier. Só deixa fluir. Se permita que venha uma situação da sua infância que você se sentiu abandonado, chorando no berço, brincando sozinho, caiu e não tem quem vem te acudir, quem vem te levantar, quem vem te acolher. Acordou de madrugada, está no escuro e não sabe o que fazer e fica chorando sozinho, não tem ninguém para ir lá te dar um colo. A situação que vier, olhe para essa criança e sinta a dor dessa criança, esse abandono, essa sensação. Olhe para ela e fale para ela: nós estamos aqui, eu estou aqui com você. Eu vim aqui te acolher, eu vim aqui te abraçar e te dizer que está tudo bem, que não precisa ficar com medo, se sentir só. Olhe para essa criança, pegue na mão dela, olhe dentro dos olhos dela e traga ela para o seu colo. Abrace ela, transmita segurança, calor, amor, carinho. E deixe ela pequenininha na sua mão agora, sentindo que essa criança está mais tranquila, mais leve. E fisiologicamente, ela na sua mão, coloque ela dentro do seu coração. Inspire profundamente, sentindo essa criança tranquila no seu coração agora. E sinta os batimentos do seu coração recebendo com alegria essa criança agora. Cuidada, amada, feliz, segura, acolhida. Inspire profundamente, se sentindo tão bem, mais seguro, mais acolhido, mais amado, mais visto. E aos poucos vem abrindo seus olhos, se sentindo e se percebendo mais tranquilo. E se você fizer essa meditação, todas as vezes que você se sentir meio inseguro, solitário,
refaça quantas vezes você achar que seja importante para você. Que Porque a delícia, cada Rosa. vez que você fizer, você vai se sentir muito melhor. Que delícia. A gente se sente tão bem, né? Faz tão bem para a gente olhar para nossa criança. Maravilha. Bom, acho que nós vamos ficando por aqui, né, Roseli? Sim, Vamos esse ficando é por aqui no nosso almoço. mais um pouquinho de autocuidado que nós trouxemos para você nesse episódio, né? É isso aí. Então, até o próximo, gente. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Não esquece. Tem muita gente que tem sentimento de abandono e nem sabe. Então, ajuda a gente a ajudar as pessoas que estão precisando. Tem muita gente precisando. Faz a sua parte, nós estamos fazendo a nossa, que juntos nós vamos ter um mundo melhor. A gente conta com você na próxima quinta-feira e leva para as pessoas quanto mais você puder. Um beijo grande e até quinta. Até. Tchau.